Olá, queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Eu desejo a todos um bom dia. Nesta oportunidade nós vamos fazer um vídeo falando sobre o pastorado feminino. Nós sabemos que vivemos em uma época de crescente feminismo, tá certo? E o feminismo, ele não tem se mostrado ativo apenas no mundo, mas mesmo dentro da igreja, o movimento feminista tem crescido, ao ponto de a igreja, eu estou falando que a igreja incluindo todas, a igreja está aos poucos cedendo cadeira pastoral para as mulheres. Então não é uma realidade a ser ignorada. Hoje é uma realidade que mulheres elas ocupam a cadeira pastoral. E essa é uma questão que não se pode ignorar. Não se pode fechar os olhos, porque é uma realidade. Hoje nós temos mulheres sendo pastoras, tá certo? E é sobre essa realidade, essa situação que eu decidi fazer este vídeo. E a pergunta é, com base na Bíblia Sagrada, é legítimo o pastorado feminino? Repito, com base na Bíblia Sagrada, é legítimo o pastorado feminino? Porque vamos lembrar que, agregado a esta posição de pastor, está outras, vamos chamar de demandas, outras autoridades. Primeiro, o que cabe ao pastor? Ao pastor cabe ele cuidar das ovelhas. Ao pastor cabe ele orientar as ovelhas. Ao pastor cabe ele corrigir as ovelhas quando preciso for. E por que eu estou começando aqui com essas considerações? Porque a mesma responsabilidade que tem um pastor, tem uma pastora. O pastor, na verdade, ele é o cabeça da igreja, ele é o anjo de uma igreja. Tá certo? Toda a comunidade está sob a autoridade do pastor. O pastor, ele é o orientador, ele é a autoridade máxima numa congregação, numa igreja. Então, o mesmo papel, os mesmos direitos que tem um pastor, tem uma mulher que ocupa o cargo de pastora e que é uma pastora. As mesmas responsabilidades, a mesma autoridade que tem um pastor, tem uma pastora. E assim como ao pastor cabe o direito de ministrar a palavra de Deus e de ensinar os fiéis, o mesmo cabe à pastora. E assim como o pastor é o cabeça daquele rebanho, assim também a pastora é o cabeça feminino do rebanho. É a cabeça do rebanho. E aqui entra essa pergunta, mais uma vez. Com base na Bíblia Sagrada, o pastorado feminino pode ser defendido? Então é sobre isso que nós vamos aqui andar um pouco na Bíblia Sagrada. Ok, queridos? Eu convido vocês para lermos primeiro em 1 Coríntios 14, 34. Vamos começar aqui pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 34. Olha o que ele tem a dizer sobre as mulheres da cidade de Corinto, tá bom?
Vamos lá, o que ele diz aqui? 14:34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Vamos observar aqui que Paulo ele escreveu essa carta aos Coríntios. Estamos lendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E por que ele disse isso? Porque estava havendo uma certa desordem ali na igreja de Corinto. E estava havendo a necessidade de uma ordem no culto. Havia ali uma desordem que eu vou trazer aqui à baila algumas coisas que estavam acontecendo que levou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui, pedindo que as mulheres não falassem nas igrejas. Estava acontecendo o quê? Entre muitas coisas, acontecia que não havia uma ordem no que diz respeito, por exemplo, ao falar em línguas estranhas. Aquela igreja, é bom que se diga que a igreja de Corinto ela era rica nos dons espirituais. Haviam profetas, haviam operadores de milagres, haviam intérpretes de línguas, haviam aqueles que falavam em línguas. E só que estava desorganizado. Esses dons existiam na igreja de Corinto. Paulo testifica isso. Só que estava faltando uma ordem. Uns falavam línguas demais, mas não havia quem interpretasse. Então, segundo o apóstolo Paulo, se falar em línguas, mas não há intérprete, é bom que nem fale. Porque quando uma pessoa fala em línguas, ele edifica-se apenas a si mesmo. Se houver intérprete, então tanto o que falou em línguas se edifica, como a igreja vai ser edificada. Então, entre outras coisas, esse era um dos problemas na igreja de Corinto, tá bom, meus irmãos? E dos problemas que havia ali em Corinto, na igreja de Corinto, aqui está isso aqui, ó. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, por que Paulo deu essa orientação? Porque entre as desordens estava essa, que na ótica de Paulo é uma desordem, a mulher falar na igreja. Repito, entre as desordens que havia no culto, ali na igreja de Corinto, estava esse item aqui, ó, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Mas por que Paulo falou isso? Porque com certeza mulheres ali falavam. Eis o porquê que ele falou, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque lhes não é permitido falar. E ainda acrescenta, porque não lhes é permitido falar. Tipo assim, perguntas para Paulo, por que as mulheres tinham que permanecer caladas nas igrejas? Aí ele responderia, porque não lhes é permitido falar. E por que não é permitido falar? Outra razão. Vamos lá, por que não era permitido, na ótica de Paulo, as mulheres falarem nas igrejas? Vamos prosseguir aqui a leitura para ver se a gente descobre. Mas estejam sujeitas. Sujeitas a quem? A seus maridos. Essa é uma das razões por que não lhes era permitido falar. Paulo disse que as mulheres deveriam ficar caladas nas igrejas e não lhes era permitido falar. E por que não era permitido falar? Uma das razões é porque elas deveriam ser sujeitas a quem? A seus maridos. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Olha, a autoridade de Paulo. Paulo reclama, ou ele vai buscar base para dar a autoridade de sua palavra na lei. E que lei Paulo está trazendo aqui em mente? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Ok? Ele está mostrando aqui que as mulheres devem ficar caladas, não é permitido falar nas igrejas. E estejam sujeitas. E ele acrescenta como também ordena a lei. Então Paulo aqui ele vai buscar autoridade na lei de Moisés, no Antigo Testamento, para fundamentar a sua fala, proibindo as mulheres de falarem nos cultos.
Ok, queridos? Prossigamos aqui a leitura. E se querem aprender alguma coisa, olha aqui, continua Paulo. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Mais uma vez, nós vemos aqui o posicionamento de Paulo. Paulo diz: se as mulheres querem saber de alguma coisa, interroguem em casa seus maridos. Porque é coisa indecente as mulheres falarem na igreja. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Para Paulo, ele considerava indecente, pelo menos foi o que ele escreveu aqui, para os coríntios. O pensamento dele, quando ele escreveu para os coríntios, aos coríntios, é que era indecente a mulher falar na igreja. Se ela queria aprender alguma coisa, ela não deveria abrir a sua boca, mas ela tinha que interrogar em casa ao seu marido. Essa é a interpretação comum e literal do texto que eu estou fazendo. E com certeza eu tenho aqui mulheres me assistindo e eu gostaria que você fosse até o final do vídeo para que você possa tirar uma conclusão da minha fala, porque eu ainda não terminei o vídeo. Então você não sabe onde é que eu vou chegar, você não sabe como é que eu vou concluir essa fala. Então você que é mulher, se você está se sentindo ofendida, instigada, eu gostaria primeiro que você soubesse que eu não estou ofendendo e nem vou ofender as mulheres. Deus me guarde. Segundo, que eu ainda não concluí o vídeo. Ok, querida? Eu ainda não concluí o vídeo, ok, meu irmão e minha irmã? Então, para você fazer uma conclusão da minha fala, vá até o final do vídeo, porque eu vou continuar te levando pela palavra de Deus. E prossegue o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, olha o que Paulo diz, e isso para você que está me ouvindo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. A instrução que o apóstolo Paulo estava dando aqui, meus irmãos, ele considerava como sendo mandamento de Deus, do Senhor. Para o apóstolo Paulo, o que ele estava dizendo aqui, quando o apóstolo Paulo disse que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, e é indecente, e se querem aprender alguma coisa, recorram aos seus maridos em casa. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que esse posicionamento que ele estava tomando aqui não era dele mesmo, mas era mandamento do Senhor. Vou repetir aqui a leitura. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, ou seja, a instrução de Paulo, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, meus irmãos, entre as desordens aqui, que eu já elenquei e o próprio Paulo aqui está falando, entre as desordens ali no culto estava uma, a mulher falar. E o apóstolo Paulo travou. Ok? Então, como eu estou falando aqui se o pastorado tem ou não base na Bíblia Sagrada, eu preciso trazer à baila alguns versículos que mostram o posicionamento do apóstolo Paulo quanto às mulheres. Quanto às mulheres. Porque para você que defende o pastorado feminino, você poderá dizer assim, não, mas essas passagens aí, professor Nathaniel, esses versículos que você leu, ele está trazendo uma orientação apenas para as mulheres que não são pastoras e não para as mulheres que foram consagradas ao pastorado. Agora eu pergunto para você, será? Você está convencido mesmo disso? Será que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma orientação apenas para as ovelhas, para as mulheres, mas não serve para uma mulher pastora? Em outras palavras, você acha que o apóstolo Paulo ele reconhecia o pastorado feminino?
Você acha que o apóstolo Paulo, escrevendo o que ele escreveu, um rabino como ele era, que ele trazia em si a cultura judaica, você acha que ele aprovava que as igrejas fossem dirigidas por mulheres? Você acha que o apóstolo Paulo, que diz que o cabeça de Cristo é Deus, você acha que o apóstolo Paulo, que trouxe aqui, eu vou ler aqui mais para você uma coisa bem aqui, vejo se eu me recordo bem aqui. Olha como é a hierarquia que Paulo apresenta. Vamos lá. Mas quero que saibais, 11:3 de Coríntios, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então você acha que o apóstolo Paulo, que apresentou essa hierarquia, né, cuja autoridade máxima é Deus, e depois é Cristo, aí depois de Cristo vem o homem, depois do homem vem a mulher, não é isso? Você acha que o apóstolo Paulo, que falou isso, você acha que ele concordava com o pastorado feminino? Então, continue ouvindo este vídeo, tá bom, querido? Vamos aqui para 1 Timóteo 2, 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo tem a dizer mais um pouco sobre as mulheres. 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E o apóstolo Paulo ainda conclui o seu discurso com isso aqui, ó. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Eu vou repetir aqui, meus irmãos, esta palavra aqui do apóstolo Paulo, e aí você mesmo tire a sua conclusão, se o apóstolo Paulo concordava que a mulher deveria exercer o papel de pastora. Eu vou fazer mais uma vez a leitura. Eu vou ler mais um pouco aqui para trás. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo tem para as mulheres, todas. E ele aqui é bem taxativo e diz, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Essa leitura aqui de Timóteo combina com Coríntios, quando Paulo lá em Coríntios diz que não permite que a mulher fale, mas se quer aprender alguma coisa, indague o seu marido em casa. Aqui o apóstolo Paulo diz, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Mais uma vez eu pergunto para você, você irmã que está me ouvindo, e você meu irmão. Aqui apenas eu estou fazendo uma pergunta. Veja bem, eu não concluí nada de mim mesmo até agora. Você acha que o apóstolo Paulo, que tomou esse posicionamento, ele era favorável ao pastorado feminino? Seja sincero, me responda, você que está me ouvindo, e eu até peço que você compartilhe este vídeo, tá bom? Você acha que o apóstolo Paulo, com essa posição bem aqui, ele concordava que as mulheres deveriam ser consagradas ao pastorado? Você acha que o apóstolo Paulo, ele era de acordo que a mulher exercesse autoridade sobre os homens e até mesmo sobre o seu marido, porque se ela é pastora, então ela tem autoridade sobre todos, inclusive sobre o seu marido, porque ela é a pastora da igreja. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine. Olha a rigidez de Paulo. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E a razão é porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele sempre está fundamentando a sua fala na Torá, no Antigo Testamento, na lei. Sempre quando ele fala, quando ele está dando uma instrução para a mulher e ele está
colocando a mulher sob o marido. Nessa fala aqui nós temos que ver isso aqui, que Paulo está colocando a mulher em sujeição ao seu marido. E sempre quando ele faz isso, ele leva para a lei. Ele traz a sua base a partir do Antigo Testamento. Sendo este o posicionamento de Paulo, onde é que nós vamos encontrar no Novo Testamento um ensino claro de que a mulher deve também ser consagrada ao pastorado? Onde é que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada este ensino? De Paulo ou de qualquer outro. Que a mulher, ela pode sim ser pastora, ela pode exercer autoridade sobre os homens e até mesmo sobre o seu marido. Que a mulher pode ensinar, que a mulher pode falar na igreja. Onde é que nós vamos encontrar esse ensino? É no Novo Testamento. Porque até onde eu leio, lá em Coríntios, né, 1 Coríntios 14, 34, lá Paulo diz que a mulher tem que permanecer calada. Se quer saber alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Aqui em Timóteo ele diz aqui, e a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, Paulo dizendo, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mais uma vez, meus irmãos, essa instrução de Paulo ela não vem de graça. Quando Paulo falou isso aqui, ele escreveu a Timóteo, é porque com certeza também estava havendo uma certa desordem lá, e foi obrigado ele dar essa instrução. Foi obrigado ele dar essa instrução. A semelhança do que ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu aqui a Timóteo. Ele escreveu a Timóteo. Ok, queridos? Vamos aqui para 1 Coríntios 11, 3, 8 e 9. Vou voltar, eu já li em 1 Coríntios 11, 3, mas vou ler de novo aqui. Mais uma vez, o posicionamento do apóstolo Paulo sobre as mulheres. Vamos aqui. 11, versículo 2 em diante. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas, uma observação de Paulo, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ok, meus irmãos? E por que Paulo falou isso? Vamos lá. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua com a cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha um véu. Então aqui continua a instrução. Eu vou ler mais um pouco para você entender aqui por que Paulo pediu, aliás, ordenou que a mulher se mantivesse calada. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Olha aqui o autoritarismo de Paulo. Paulo coloca a mulher sujeita ao marido, quando diz, porque a mulher é a imagem e glória, porque, eu vou repetir, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Veja que Paulo, mais uma vez, está reclamando aqui o Antigo Testamento, ok? Ali em Gênesis capítulo 2, a gente vê realmente que a mulher ela proveio de Adão, e não o contrário. Portanto, o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então aqui, meus irmãos, você vê que Paulo ele sempre está recorrendo ao Antigo Testamento para fundamentar a sua fala. E mais uma vez eu pergunto, nesse posicionamento de Paulo, nós podemos daqui tirar um ensino de que é permitido a mulher ensinar na igreja? Atente bem, me responda, de acordo com a leitura que fizemos, entre um pouco aqui na cabeça de Paulo, volte a 2000 anos atrás, não pense no apóstolo Paulo, olhando para a nossa época aqui, para o século 21, mas pense no apóstolo Paulo
como um homem que de fato viveu há 2000 anos atrás. Então volte no tempo, regresse. Eu convido você agora, voltemos no tempo, voltemos a 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu isso aqui. E entenda que Paulo era um judeu, que ele estava ainda imbuído, ele estava tomado, ele estava envolvido pelos costumes judaicos. E entenda que nos tempos do apóstolo Paulo, as coisas não eram maneiras para as mulheres. Entenda que este posicionamento rígido do apóstolo Paulo aqui, ele é provindo do judaísmo. Na sinagoga, as mulheres também não podiam ensinar, não podiam nem abrir sua boca. Só os homens e só o rabino podiam ensinar. E esse posicionamento que o apóstolo Paulo aqui está tomando é um posicionamento vindo do judaísmo. Se as mulheres lá nas sinagogas quisessem aprender alguma coisa, elas tinham que indagar em casa os seus maridos. Não era permitido na sinagoga as mulheres fazerem pergunta, não era permitido na sinagoga as mulheres ensinarem. Então, esta orientação do apóstolo Paulo, ela vem do judaísmo. Então, eu estou trazendo isso para você, para que você possa entender melhor o posicionamento de Paulo e não venha você interpretar o apóstolo Paulo de acordo com a realidade de hoje. Eu estou interpretando aqui a Bíblia Sagrada de acordo com a realidade da época de Paulo, há 2000 anos atrás. Quero só que você entenda isso. E se você assistiu até aqui esse vídeo, continue assistindo, porque eu ainda não concluí. Então, que você também não conclua o meu pensamento antes de eu mesmo acabar de dar todo o pensamento. Ok, querido? Então, aqui nessa leitura, a gente vê que o apóstolo Paulo, professor Nathaniel, eu não estou conseguindo ver aqui, até aqui, uma orientação de Paulo acerca de uma mulher ocupar o episcopado, o pastorado. Ok, queridos? Eu não estou encontrando. E eu quero ainda dizer para os senhores que, se os senhores e as senhoras encontrarem um versículo na Bíblia Sagrada, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, se vocês encontrarem um versículo que traga uma instrução sobre a mulher ser pastora, eu de bom grado receberei e farei um vídeo em cima, porque eu ainda não encontrei, ok, queridos? Eu, sinceramente, não encontrei ainda um versículo, tá bom? Trazendo uma orientação pastoral para as mulheres. Eu quero ver se eu encontro bem aqui uma outra questão aqui sobre os deveres. Vamos ver aqui, os deveres dos bispos, diácono. Vou ler bem aqui, ó, o que Paulo diz aqui sobre aqueles que desejam o episcopado. 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então aqui, meus irmãos, nesta palavra de Paulo eu encontro apenas uma orientação para os homens. Aqui Paulo está trazendo uma orientação para homens que desejam o episcopado. E aqui eu aproveito aqui para fazer um comentário dentro do que eu estou falando. Aqui eu aproveito e pergunto, para você, meu irmão, você que é casado pela segunda vez, você que é casado pela terceira vez e ocupa agora o lugar de pastor, você que está me ouvindo, você que é pastor, mas você já foi casado uma vez e está no segundo casamento, você acha que o apóstolo Paulo aprova o teu pastorado? Você acha? Pois eu lhe digo que não. Ah, professor Nathaniel, mas você está sendo contra mim? Não. Eu apenas estou lhe falando o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que Paulo diz.
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Você sabe quando ele diz assim, marido de uma mulher? Ele está dizendo o seguinte, que tenha tido apenas uma mulher. Ele não está trazendo uma orientação como alguns deturpam o texto e está dizendo aqui o seguinte, é como se Paulo estivesse dizendo, os que deturpam o texto dizem assim, não, Paulo está dizendo o seguinte, que aquele que deseja o episcopado, ele não pode ter mais de uma mulher, mas apenas uma. Não é isso que Paulo está dizendo, meu irmão. Não é isso. O que Paulo está dizendo é marido de uma só mulher. O que ele está dizendo é que você que deseja o episcopado, você não pode ter tido um primeiro casamento e está no segundo, porque você está desqualificado para ser pastor. Se você saiu de um casamento, se divorciou e entrou em outro e é pastor, de acordo com o apóstolo Paulo, você está desqualificado. Professor, mas qual é a sua posição? Não, é que eu estou dando a posição do apóstolo Paulo. A minha posição, ela não interessa. A minha posição, eu, professor Nathaniel, a minha posição, ela aqui não pesa em nada. Não interessa o que eu pense sobre um pastor, que é uma pessoa que é pastor que já casou 2, 3 vezes. Não, isso não interessa. Assim também não interessa o meu posicionamento sobre a mulher. Uma mulher que ela é pastora, não interessa para você o meu posicionamento. Meu posicionamento simplesmente não vale nada. Entendeu? Eu penso que não. Se eu disser que é lícito uma mulher ser pastora, isso não vai pesar em nada, porque eu estou analisando aqui não é a minha fala, é o que a Bíblia está dizendo. Então eu julgo que é interessante para o nosso aprendizado nós entendermos o que a Bíblia está dizendo, não a minha opinião. Se você quer saber, mas mesmo assim, se você quer saber qual é a minha opinião, por mim, tanto faz o pastor ser casado 2, 3 vezes. Não tem nada a ver. Professor, e a mulher? Ela é pastora, o senhor condena? Eu? Jamais. Se for necessário, eu até me congrego numa igreja que o pastor é uma mulher. Não tenho problema com isso. Mas não tenho mesmo, queridos. Só que o que eu estou mostrando para você, homem e mulher, senhora e senhor, é o posicionamento do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, até aqui eu não pude ver ele trazendo uma orientação para o pastorado feminino. Ah, professor Nathaniel, mas nós vivemos em outro tempo. Como você falou no início, nós vivemos no tempo em que o feminismo está crescendo. Tem que levar em conta as novas realidades. Eu concordo com você. Nós vivemos numa época em que o feminismo está crescendo. E aí onde está a questão? Você diz que é seguidor do apóstolo Paulo.